uma safra recorde. Segundo dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, o volume da produção brasileira de grãos deverá atingir mais de 317 milhões de toneladas na safra 2022-2023, um crescimento de 16,5%, ou 44,9 milhões de toneladas acima da safra 2021-2022, consolidando as previsões da maior já produzida no país. Diante desses números, a pergunta é: como armazenar os grãos? E a gente tem somente 198 milhões de toneladas de oferta de armazenagem. Então, isso produz um déficit que chega na casa de mais de 120 milhões de toneladas. Obviamente que não é tudo isso, porque a produção no Brasil é muito dinâmica. Nós temos mais de uma safra, 2 ou até 3 safras. A gente entende que o déficit hoje está em torno de 60, 65 milhões de toneladas. Mas se a gente for analisar a capacidade de armazenagem na safra de 2010 e a produção para aquele mesmo ano, o déficit era de 12 milhões de toneladas. Então hoje a gente tem um déficit 10 vezes maior do que o que a gente tinha em 2010. Então o principal problema está relacionado justamente com isso: a falta de armazenagem, de oferta de armazéns no Brasil que possa atender a nossa produção, que é cada vez mais recorde. Da porteira da fazenda para dentro, o Brasil tem vantagens comparativas em relação a outros produtores agrícolas mundiais, mas esbarra em gargalos como a logística e a armazenagem da produção. Quando a gente fala de alimento, a gente está falando de uma necessidade básica. Não tem como parar de produzir alimentos, senão metade da população do mundo, não é só do Brasil, passará fome. Então, esses alimentos, eles precisam ser produzidos. Há uma demanda por esse tipo de produto. Porém, a ineficiência, tanto logística como de armazenagem, tem gerado prejuízos para a economia brasileira. Isso porque ela não tem conseguido acompanhar a eficiência da produção do agronegócio. Uma análise sobre a quantidade de produto que pode ser armazenada na estrutura física do armazém ou silo demonstra uma diferença entre regiões do país. De acordo com dados da CNA, Mato Grosso tem uma produção de 100 milhões de toneladas, armazenagem de mais de 40 milhões e déficit de quase 60 milhões de toneladas. Já em Goiás, a defasagem é aproximadamente 20 milhões de toneladas, por exemplo. Para a especialista, áreas de fronteiras agrícolas como Mato Grosso e Matopiba, que compõem os estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, têm aumentado exponencialmente a produção, mas sem infraestrutura. Então a gente vê um problema muito sério aí nessas regiões de novas fronteiras. É importantíssimo disponibilizar armazéns, tanto a nível de fazenda, uma vez que hoje no Brasil, dentro da fazenda, só se armazena 15% de tudo que é produzido, diferente dos Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente, em que lá eles armazenam 54% de tudo que eles produzem. E além disso, nós temos problemas de infraestrutura logística. Faltam rodovias, ferrovias, rios que liguem até os nossos portos. Isso acaba aumentando o custo de transporte e também o custo logístico que envolve a armazenagem em mais de 40%. Situação diferente acontece no Sudeste e Sul do país. E aí no Brasil surge uma tendência que já está muito comum na região Sul e Sudeste, que são os condomínios de armazém, onde diversos produtores se juntam, eles não têm a capacidade de instalar um armazém próprio, único dele, eles se juntam, se organizam e criam um armazém numa forma de condomínio, onde todos podem colocar uma quantidade X de produtos. Esse armazém ele já vem sido utilizado nas regiões Sul e Sudeste, mas precisa ser expandido para o resto do Brasil. E daí necessita de um regulamento específico, porque há questões de fisco que precisam serem superadas, que alguns estados ainda não aderiram a esse tipo de estruturas de armazenagem,
mas pode ser algo viável para o pequeno e o médio produtor. Vale reforçar que, para suprir a demanda por infraestrutura de armazenagem adequada, foi criado em 2013 o Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns integrado às linhas de crédito do Plano Safra. Na temporada 2022-2023, foram disponibilizados 5 bilhões de reais, com um limite de 50 milhões para os silos de grãos, juros subsidiados a preço de pagamento de 12 anos. No entanto, os recursos ainda não são suficientes para reduzir o déficit de armazenagem. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.